Desde que eu era criança, eu sabia que eu queria fazer arquitetura. Mas assim que eu entrei na faculdade, me bateu um medo. E se aquilo ali não fosse pra mim? Naquela primeira semana de aula, o professor passou um documentário sobre casas de arquiteto. Nesse documentário do Sesc, falava sobre casas do Marcos Acabaia, Eduardo Longo, Carlos Bratic e João Vilanova Artigas. Mas de todas, a que mais me chamou a atenção foi a Casa Butantã do Paulo Mendes da Rocha. E foi assim que eu soube que a arquitetura era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Meu nome é Max Frischmann e esse é o primeiro vídeo do canal, onde aqui a gente vai ter o principal objetivo de conversar sobre arquitetura e urbanismo de uma forma descomplicada, conversar com todo mundo, onde a gente possa compreender melhor sobre projeto e cidade, entender como arquitetura e urbanismo podem melhorar nossa vida no geral. Voltando para casa, eu acho que aqui existem diferentes fatores que me fez apaixonar por ela. Eu acho que o primeiro e o principal é que é um bloco de concreto flutuante. Você quase não vê os apoios que grudam a casa no chão. Em segundo lugar, eu acho que é muito por conta de um ecobrutalismo. Esse blocão de concreto está cercado de muita vegetação, o que traz uma característica muito bonita para casa. Em terceiro lugar, eu acho que vem muito da interação da casa com a luz. A casa é cheia de diferentes aberturas e a forma que o concreto interage com isso é mágico. E eu acho que por último, e menos importante, eu acho que é muito pela forma que o arquiteto se comunica. É meio mestre Yoda de falar. Ele fala cheio de vírgula e parênteses, o que eu acho que dá uma certa mágica no que ele fala. Paulo Mendes da Rocha era do Espírito Santo, mas era paulistano de coração. Nasceu em 1928. E antes de entrar na faculdade de arquitetura, ele queria entrar para a escola naval. 2 anos depois que ele se forma, em 1956, ele participa de um concurso para a realização do projeto do ginásio do Clube Paulistano. Ele ganha o concurso e, nas próprias palavras do arquiteto, fala que a carreira deslanchou depois disso. No mesmo ano, ele foi convidado por João Vilanova Artigas para lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Junto de João Vilanova Artigas, os dois encabeçam o que é conhecido como estilo modernista paulistano. Eles definem o que é o jeito paulistano de projetar naquela época. Voltando para casa agora, ela é de 1964 e foi projetada bem na frente da Casa do Bandeirante, São Paulo. E como o próprio Paulo Mendes dizia, ela foi pensada na vivência dos 4 filhos, de uma forma que eles pudessem aproveitar tanto dentro quanto fora da casa. Dentro daquele documentário do Sesc, outro arquiteto, Marcos Acaiaba, fala sobre como a casa poderia funcionar como plano de fundo para ensaiar relacionamentos mais próximos e ligados das famílias. Dentro desse livro, sobre a Casa Butantã, escrito por Caterine Otondo, que a gente teve a oportunidade na época da faculdade de conversar com ela quando ela foi dar uma palestra, ela descreve como que era vivenciar dentro da casa. Durante muitos anos, aquela foi para mim a casa da Jo, minha vizinha, onde brincávamos com a turma do bairro, dormíamos vendo a lua pela janela do teto do quarto, escorregávamos no morro, tomávamos banho de chuva nas piscininhas de concreto, fazíamos festas, o diabo. Desfrutamos toda a liberdade do que aquele lugar oferecia, por ser uma casa sempre aberta, como se fosse feita para nós, crianças. Com o tempo, tais lembranças se misturam com o meu olhar de arquiteta, permitindo-me enxergar na Casa Butantã um viver muito particular, que exige porções de generosidade, transigência e sensibilidade cada um com o outro. Um espaço que forma e transforma, ampliando os horizontes da existência de quem vive essa experiência. Mesmo com esses relatos, a casa, para quem olha de uma forma superficial, pode passar como fria, algo que não conecta as pessoas e que é só focado em função. Mas desde a época, o Paulo Mendes já dizia que a função está diretamente conectada com as pessoas. Coisa que eu quero te contar sobre o funcional é o seguinte. Nasceu já nessa casa um quinto filho meu, a Joana. Bom, a Joana fez o seguinte, pegou um tapete, cobriu assim a privadinha com o tapete, levou, porque tinha uma tomada lá dentro, uma mesinha com um abajur, ligou lá dentro, levou a estante do Tesouro da Juventude e ficou morando 6 meses lá, favelou num banheirinho, interditou, todo mundo deixou. Ia de noite, dormia lá com o travesseirinho em cima daquele tapete, você acredita? E passava o dia na casinha dela, lendo o livro, que ela não sabia ler, mas ficava folheando o livro. Então, ela inventou, A casa favelou-se, ou fez encurtiçou o palácio que o pai tinha feito. Uma brincadeira maravilhosa, para você ver esse contraponto, o funcional e o que é, não é? A função... Nós não dependemos da função, a função é que depende de nós, não é?
No filme Tudo é Projeto, dirigido por Joana Mendes da Rocha, a mesma que morou no banheiro, ela conversa com o irmão Lito, que faz a fotografia muito bonita desse livro, sobre como era vivenciar nessa casa, onde facilmente todos os ambientes estavam integrados. Queria te perguntar como é que é morar aqui nessa casa, hoje em dia. Hoje em dia, É. o que eu acho é que é o melhor lugar é morar aqui. Eu andei para tudo quanto é lugar e voltei para cá. Primeiro que ela é uma casa permeável aos ambientes todos, eles acabam se encontrando e tem a questão de você estar sempre convivendo. É difícil você arrumar uma privacidade e ao mesmo tempo isso acaba gerando a vida em família, em grupo mesmo. É uma coisa meio oca indígena, né? Você acaba convivendo com todos da casa. Você escuta o barulho da cozinha, você escuta o barulho do chuveiro, você escuta a música de quem está à noite, o pai e a mãe fazendo um jantar com os amigos, você escuta o burburinho, a música que está tocando. E essa é a lembrança que eu tenho, e é isso que me trouxe de volta para cá, né? Porque isso foi muito bom, né? Eu acho que foi muito bom na minha vida, na sua vida, eu acho também. Falando sobre a aparência da casa, o Paulo Mendes dizia que na época as ideias estavam contaminadas pelo modelo pré-fabricado, onde as peças seriam fabricadas antes e depois só instaladas no terreno. Embora, no final das contas, a casa não tenha sido pré-fabricada, ela ainda tinha muitas intenções de fácil reprodução, onde conseguisse reaproveitar as peças, principalmente na casa vizinha, uma casa gêmea construída para a irmã do Paulo Mendes. Ou seja, várias formas utilizadas para fazer o concreto foram reutilizadas na casa. Uma coisa que demonstra bem essa lógica de fácil reprodução são as janelas, já que nas duas casas foram utilizadas 32 janelas de exato mesmo tamanho. O livro basicamente se organiza em 3 partes: comentários do próprio Paulo Mendes da Rocha junto com a Caterina Otondo, fotografias do filho Lito e também muitos desenhos técnicos que enriquecem cada vez mais este livro. Uma forma interessante da gente analisar essa casa a partir das plantas é que aqui fica de fato aquele pavimento livre do térreo, onde funciona como uma praça. Aqui só se encontram as dependências de serviço. Acima disso, a casa se organiza como se fosse uma casa térrea, e ela pode ser facilmente dividida em 3 seções. A primeira funciona como se fosse uma varanda, aqui onde você recebe os seus convidados. Ela é acompanhada por essa grande bancada de concreto que organiza o dia a dia da casa. Aqui, como é descrito dentro do próprio livro, recebia as roupas que vinham da lavanderia direto para cá para depois serem organizadas para os quartos. A segunda seção funciona basicamente através de serviço da cozinha, separada por um corredor que organiza os 5 quartos da casa. Os primeiros 3 dormitórios são os dormitórios dos meninos, que dividiam um banheiro. Esse último aqui é o da Joana, que funcionava como um pequeno apartamento, uma suítezinha, já que aqui você tinha espaço para dormir, para estudar, tinha as dependências de banheiro, tinha os espaços para se trocar, tinha o espaço para tomar banho. Por último, se encontra o dormitório do casal. E o mais interessante, por estar encontrado nessa seção do meio da casa, é que não existe espaços para janelas nas paredes. Aqui elas se organizam no teto. E como a própria Caterine descreve aqui no livro, graças a essa janela do teto, dependendo de como estava o sol na época, o concreto interagia de forma diferente. Porque, por exemplo, aos finais da tarde, o quarto ficava dourado. Nas noites de lua cheia, ficava azul. A última seção é onde se encontrava a sala, o espaço de convívio da família. E num simples rolar de portas, toda a casa estava integrada como uma só. Uma coisa interessante sobre a casa flutuar, nesses apoios onde você quase não vê o que sustenta a casa, é que o térreo fica livre e funciona como se fosse uma praça. Paulo Mendes falava que ali os filhos colocaram mesa de ping-pong e chegaram até mesmo a montar uma oficininha de barco. Isso refletia muito bem qualquer ideia do arquiteto com a cidade, onde quando a casa era suspensa e deixava o térreo livre, e ali no caso da casa não tinha nem muro, nem portão, nem nada, conectava diretamente a casa com a rua. Dessa forma até assumia essa relação entre público e privado. Uma das coisas mais interessantes aqui do livro é a infinidade de detalhes técnicos mesmo que mostram, o que enriquece muito mais a casa. Engraçado pensar que já em 1964
Existiam 2 caixas de concreto nessa casa que pudessem armazenar a água da chuva. Ali eles tampavam um ralo no fundo dessas caixas de concreto e quando chovia enchia elas de água. Depois disso eles podiam reaproveitar essa água para regar o jardim, lavar a calçada. A casa inteira só tinha um único piso, um piso de madeira. Paulo Mendes tinha medo de que essa madeira remetesse a uma arquitetura muito neocolonial, mas que no final das contas acabou fazendo sentido, já que como a laje era muito fininha, de um concreto de mais ou menos 4, 5 centímetros de espessura, dessa forma foi possível passar entre as tábuas de madeira e o concreto toda a parte de infraestrutura elétrica da casa. Os 2 detalhes que mais me encantam dessa casa com certeza são os chuveiros do box e as janelas, já que essas janelas mesmo funcionam de uma forma simples, gravidade. Você desrosqueia uma porca e solta. E aí, graças a um sistema articulado, a janela balança. Aí fizemos misérias nessa casa como soluções técnicas. O concreto armado nunca é absolutamente estável. Se você puser um caixilho, ele se arrebenta. Então nós fizemos um caixilho que é por si articulado. Eu inventei uma coisa interessante, tem um pivô aqui. Se você solta esse trinco, o baricentro dessa figura é aqui. E o caixilho fica sozinho assim, e solta e vai lá para fora, etc., como você pode ver lá. O chuveiro do box também é outro caso à parte, onde, por conta das paredes bem fininhas de concreto que mal encostam no teto, a tubulação vinha pelo piso, subia externamente, e aí ela fazia um zigue-zague. Dessa forma, o cano de água quente servia como um toalheiro para esquentar a toalha. Eu saí com o cano, com os canos que vem lá de baixo, por fora, e entro aqui numa cota agradável, onde tem um misturador que depois sobe e faço o chuveiro lá dentro. E essa parte do cano que fica aparente aqui fora, me ocorreu, para não parecer só um artifício de resolver o problema, também enfeitar, digamos assim, fazendo com que o cano de água quente fosse em serpentina para os meninos esquentar a toalhinha, a roupinha, etc. E assim fomos, uma atrás da outra, inventando uns pequenos detalhes que estão em qualquer discurso, se fosse literatura, como frases ou versos ou coisas muito bonitinhas. Não que tenha que ter uma razão para tudo, de funcionalidade. É que qualquer motivação devia ser para nós pretexto para dizer, você vai ver o que eu vou fazer, né? Isso demonstra muito como a arquitetura tem essa capacidade. Independente de orçamento ou limite de tecnologia da época, esses pontos também demonstram pra gente um valor que é muito importante aqui pra gente no escritório. Uma arquitetura de essência e não de aparência. Já naquela época, Paulo Mendes da Rocha afirmava que as cidades não deveriam ser construídas a partir de casinhas isoladas, mas deveriam ser construídas por prédios verticalizados, porque dessa forma todo mundo ficaria mais próximo do seu trabalho, da sua escola, uma forma de democratizar a cidade. Já na época, nós sabíamos que a casa contemporânea seria a casa já na vertical, do prédio de apartamentos. Não tem muito cabimento, nós estamos vendo hoje em São Paulo, você imaginar morar assim, uma visão um tanto campestre da casa. Isso. Já havia essa consciência, entretanto, fazia-se essas casas idealizadas. Outra coisa que o Paulo Mendes destaca é que a maior virtude dos imóveis de hoje em dia são seus endereços. Nessa mesma lógica, tanto o mercado imobiliário quanto os programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida se constrói hoje em dia muito mais pensando na quantidade e não na qualidade. E esses 2 temas são extensos e podem ganhar vídeo só para eles. Paulo Mendes da Rocha nos deixa em 2021, vítima de um câncer do pulmão, aos 92 anos. Embora tenha morrido, Paulo Mendes deixa um legado gigantesco, que influencia até hoje muitos arquitetos dentro e fora do país. A sua obra é muito grande e pode ganhar vídeos separados para falar sobre outras obras ou a visão do arquiteto com a cidade, já que isso era um tema muito importante para ele. Os 3 materiais essenciais para gravar esse vídeo foram principalmente o livro da editora Ubo, da Caterina Otondo, o filme Tudo é Projeto, da Joana Mendes da Rocha, e também o documentário do Sesc, aquele primeiro que me influenciou. Meu nome é Max Frischmann, arquiteto urbanista, e esse é o primeiro vídeo desse canal, de muitos mais que vão vir. O principal objetivo desse canal é que essa conversa chegue para diferentes nichos e pessoas, para que dessa forma a gente transforme o papo sobre arquitetura relevante e assim a gente possa exigir espaços melhores pra gente. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha e se tiver sugestões, deixa aqui embaixo. A gente se vê numa próxima.